acredito muito que Deus fará algo muito lindo em todos nós. Acredito muito. E eu quero começar essa conferência. Meu Deus, eu queria começar tão suave, mas não vai dar não. Eu quero começar te dando um texto aqui e fazendo algumas perguntas importantes. Antes de você sentar, tá bom? Fica sossegado que eu não esqueci você de pé não. Mas já oramos, a gente fala de aliança, a gente vive aliança. Esse não é um assunto de uma conferência, é uma cultura que vivemos. Esse é um fato. Uma cultura que vivemos. Esses dias eu estava pensando em algumas coisas que a gente faz ali, mas, meu Deus, isso não é coisa de pastor não. Isso é coisa de outro mundo, não existe. Aí eu fui consultar outros pastores para ver se eles fazem igual. Não, eles têm um limite. Algumas atitudes ilimitadas. Aí quando eu fui ver, o fator que nos impulsiona, que move o motor é a aliança. É a aliança que nos faz ter algumas atitudes assim que, meu Deus, marcam as nossas vidas para todo sempre. Para todo sempre. Está com a Bíblia aí? João 13. Abre em João 13, geral. O 13 é um número um pouco ruim, mas nesse caso aqui começa logo a traição. Vocês são muito fera, hein? Abriu João 13? Presta bem atenção no que você vai ler. Um versículo. Somente o versículo 30. E ele, tendo recebido o bocado, logo saiu. Tem alguma versão diferente dessa? Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. Era noite. Da mão de quem que ele recebeu? Porque quem não pertence à mesa, ele pega o bocado dele e vai embora. Quem pertence, permanece. Quem pertence não leva o bocado embora. Quem pertence, contribui. Isso me chocou, por quê? Porque há uma pergunta. Até quando você estará à mesa? Ou, que bocado você está esperando para poder ir embora? Porque quem pertence não sai. Quem pertence permanece. Vamos orar? Espírito Santo, por favor. Por favor, Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe. Que essa conferência, meu Deus, seja reveladora, impactante para as nossas vidas. Pedimos a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos assentar, meus santos. Deus me deu uma palavra, eu não vou pregar sobre isso agora. Mas o nome da palavra, os seguidores de Judas. Os discípulos de Judas. Aí quando você vai olhar na Bíblia, os discípulos de Judas, você não vê ali ele fazendo discípulos, ele tendo seguidores. Mas eles estão soltos no mundo. Porque são todos aqueles que replicam as atitudes de Judas. Aqueles que copiam, aqueles que fazem como ele. São os seguidores de Judas. E aí eu vou discorrer em cima disso. Mas essa pergunta, porque essa mesa que eles estavam, essa mesa onde Judas pergunta, acaso... Irmãos, vamos entrar no contexto novamente. Vamos entrar no contexto. Jesus, depois de 3 anos e meio, diz à sua equipe, assentado à mesa, num cenáculo na casa de Marcos, ele diz o seguinte: um de vocês me trairá. Mas quem?
É aquele povo que andou com ele, aquele povo que estava perdido e foi achado, é aquele povo desacreditado, aquele povo que era indouto e letrado e agora sabia colocar as palavras de uma forma muito diferenciada, aquele povo que viu ressurreições, viu vista sendo dada aos cegos, viu o mudo falar, aquela equipe que viu uma mulher com cifose ter a coluna endireitada, aquela equipe que viu o Senhor andar sobre as águas e ainda salvar Pedro e botar o pé no barco e o vento parar. Aquela equipe que viu todos esses milagres, e muito mais, que aqui é só uma rápida colocação. Agora, à mesa, Jesus disse: um de vocês me trairá. Gente, que clima ruim. Que clima ruim, que complicação. E aí, um a um, começa a perguntar: acaso sou eu, mestre? E como eu já falei aqui com vocês, aqui mesmo, acho que no ano passado, ele olhava sem expressão facial e não falava nada. Não mexia a cabeça, nada. O outro perguntava: mestre? Ele olhava: acaso sou eu? E assim sucessivamente, 10 perguntaram. João estava com a cabeça no peito dele. João se levantou e falou: mestre, fala a verdade, quem que é o cara? Eu sei que não sou eu, quem que é o cara? E Jesus falou: aquele que mete comigo a mão no prato. João falou: então tá, vai lá que eu estou ligado. E quando Jesus vai levar a mão no prato, quem vai junto? Judas. A mão encosta com uma na outra e Judas pergunta: acaso sou eu, mestre? E ele disse: tu dizes. Jesus pega o bocado, dá na mão dele. Ele pega aquele bocado e sai. Porque tem gente pegando de Jesus para gastar no mundo. Tem gente que aprende a cantar na igreja e vai cantar para o mundo. Tem gente que tem a vida mudada aqui e vai gastar no inferno. Quer dizer, aqui não, né? Só para poder... Aqui ninguém. Mas você entende, irmãos? Eu fiquei assim muito... Pastor Júnior, eu fiquei muito triste quando vi uma reportagem de diversos cantores evangélicos americanos famosíssimos que aprenderam no altar simples da igreja. Em dado momento, cada um pegou o seu bocado e foi para o mundo, porque não pertencia. Porque quem pertence não precisa. Irmão, quem pertence pode ser convocado, pode ser chamado. Ele não está à venda, pode botar dinheiro, ele não está à venda. Quem não pertence tem preço. Quem não pertence tem preço. E aí isso me entristeceu muito. E aí Deus me falou: cada um pegou o seu bocado e foi. E Jesus não só negou não, Ele deu. Olha o que Cristo já fez em nossas vidas, irmãos. Olha o que seria de nós sem a mão, sem o sangue de Jesus. Olha o que Ele já fez em nós. É muita ingratidão deixar essa mesa com um bocado que Ele deu e ir na direção dos inimigos dele mesmo. E aí a pergunta que fica: você conhece alguém que já pegou seu bocado e foi embora? Não. Então é muito interessante, porque tem muita gente que fica na igreja até que uma proposta diferente seja dada. Tem gente que nem sai da, entre aspas, igreja, mas só muda conforme as oferendas. Porque ele está na igreja, sabe, pastor Márcio? E porque lhe é conveniente tudo. Puxa vida, eu estou aqui. Quem aqui é da Metodista ali, pastor? Cadê o pessoal que veio com o pastor Márcio? Cadê? Então a turma aí. Aí vocês estão aqui, gente. O homem está trabalhando, a esposa está aqui também, pegando firme, investindo na vida de vocês. Aí, de repente, abre uma outra igreja em outro local. Mas você estava todo lascado, feio na foto, filme queimado, desacreditado. Aí alguém acreditou em você. Investe. Depois que está bonito na foto, o outro quer levar. Aí qual bocado que você leva? Bocado é o bocado que foi investido. Bocado é o bocado do crédito que me foi dado. E simplesmente eu abandono a mesa e vou embora. Tá ruim, né, de dar glória a Deus? Tá ruim, eu sei.
Eu falei, Deus, começa logo com isso? Então tá, hein? Quando as propostas vierem, elas podem vir em outros valores além das 30 moedas. Elas podem vir em valor de título, de cargo, de função, de oportunidade, de carnalidade, de desejo pessoal, ou mesmo de riqueza. Não importa. Mas importa estar à mesa, porque quem pertence não abandona a mesa. Quando Judas foi embora, Jesus permaneceu. E a Bíblia diz que no capítulo 13 mesmo ele disse: um novo mandamento vos dou. Ainda no capítulo 13 ele avisa, e no capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Eu vou preparar o lugar. E quando eu for, voltarei e trarei vocês para mim mesmo. Ainda aquela mesa ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade. A mesa que Judas deu as costas pela moeda é a mesa onde Jesus disse: eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim que não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza ainda mais. Ele deu a missão dos 70. Aqui, a essa mesa, ele vai até o capítulo 17. Irmãos, do capítulo 13 até o 17, Judas não ouviu nada. Porque quem vira as costas para quem lhe estendeu a mão, perde as próximas ministrações. Perde o continuar da história. Você está dando o privilégio de ver. Aí, ó, deixa eu te dar logo a notícia. Se Deus mandou começar assim, é porque é alguém que vai ser tentado a ser discípulo do Judas. Vamos te alegrar um pouquinho. Você prefere ser discípulo de Jesus ou de Judas? Quem é de Jesus fica à mesa. Ok? Quem é de Jesus fica onde? À mesa. Quem é de Jesus fica onde? E quem é de Judas vai atrás das suas conveniências. Agora veja. Quem é discípulo de Jesus, Jesus pegou um bocado, deu e ele saiu. Mas a porção melhor continuava à mesa. Porque ele continuou servindo, a ceia prosseguiu, muita instrução, muita palavra. Quando ele se levantou, a sua equipe levantou junto. Eu quero lhe dizer, permaneça junto com a sua autoridade. Permaneça junto à sua autoridade. Aí eu fui pensando, Deus me levou rapidamente num flash, igreja, a pensar quantos que pegaram o seu bocado e foram embora da minha vida. Foram muitos. Mas sabe qual é a minha alegria? É porque tem muita gente que continua à mesa. Esses aí é que são a alegria. Eu fico imaginando Jesus à mesa, lamentando. Puxa vida, o Judas foi trair, né? Uma hora dessa ele está lá agora recebendo 30 moedas. Irmão, ele nem tocou no assunto. Ele só falou, ó, estou mandando outro Consolador, viu? Estou indo para o Pai e ele vai habitar em vocês. Olha, ele vai fazer morada no coração de vocês. Eu sou a videira, meu pai é agricultor. Se vocês estiverem aí dando fruto, ele vai podar para que dê mais fruto ainda. Olha aqui, gente, deixa eu falar com vocês. Eu vou mandar vocês numa missão sobrenatural. E ele começa a instruir, diz ainda, na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito que eu ia preparar. Eu vou agora arrumar o lugar que já está pronto, e assim que pronto, volto para buscar vocês. E nós vamos viver eternamente juntos. Pensa bem, irmãos. A melhor parte é sempre estar com a autoridade legítima. Oi, está todo mundo aí? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí quando eu olho para isso eu fico pensando, porque pertencer nesse caso é um mistério que fica revelado, o traidor só é revelado em algum tempo da conveniência, pastor Júnior. Porque até então Judas pertencia a uma equipe, pelo menos teoricamente.
mas na hora da prova ele negou ser da equipe. Tem muita gente que está na igreja, mas não é a igreja. E quem está na igreja sai da igreja. Quem está na igreja muda de igreja. Quem é a igreja não negocia isso. Não negocia. Porque eu sou a igreja. Eu não estou nela, eu sou a igreja. Pronto, acabou. A igreja tem problemas. Que legal. Então eu vou ajudar a resolver. Meu Deus do céu, estou com vontade de já dar o recebo logo agora. Ai, Jesus. O que tem acontecido, meus amados, nessas minhas andanças por todo o Brasil, é que eu vejo muita gente que não pertence. Está por uma conveniência. O pertencimento é tão importante que esses dias eu fui saber a história que um próprio ex-integrante do Estado Islâmico testemunhou isso. Olha só o que é pertencimento, gente. Aquele período daquela matança, nunca houve tanta morte de cristãos como na nossa atualidade, viu, gente? Nunca houve em toda a história. Gente morrendo para não negar Jesus. E a gente aqui brigando para saber qual que é a igreja melhor. Quer dizer, a gente não tem isso, rapaz. É por onde eu passei, por aí. Oi, olha só. Olha o que aconteceu, irmãos. Eu vou pegar o nome desse cara e vou trazer vocês. Eu vou pegar a história com detalhes. Mas, irmãos, eles entraram numa igreja e pegaram alguns irmãos, pastor Júnior, para poder matar, dizendo que teriam que negar Jesus. Mas o indivíduo estava passando na porta. Pegaram ele junto. Ele não conhecia Jesus, não sabia nada de Jesus. Foi no bolo. Foi na leva. Foi no lote. Foi no lote. E aí levaram ele junto, couro neles, bateram muito, e nega Jesus e falou, eu só estava passando. Sei nada. Quem que é Jesus? Não sei não. Lógico, na língua deles. E o couro comendo e tudo, e nega Jesus, e ele o último lá, ó. Não nego não, minha vida é dele. Eu estava morto e ele já me salvou. Tirar a vida para mim é só o lucro, porque eu já vou para os braços dele. E o outro, a mesma coisa. Meu Deus, irmãos, por fim, botaram de joelhos e com armas atrás. Você lembra, né? Eles com roupas laranjas? Era aquela leva ali, ó. E foi botando a arma na cabeça de cada um e falou, vai negar? Não vou negar Jesus por nada, nem pela minha vida. E assim foi com todo mundo. Então nós vamos metralhar vocês agora. E aí perguntaram para o cara que foi no lote, e você, vai negar Jesus? Ele falou, cara, eu não sei quem é Jesus, mas eles estão com tanta convicção, porque o Deus deles agora é o meu Deus também. Eu estou nessa parada. Morreu junto, irmão, foi para o céu. Você acredita que o cara falou, não, a convicção deles é muito grande, eles têm muita certeza do que querem, eu vou morrer também com eles. E morreu ali e já está com Deus. Tem que aplaudir Jesus, porque o pertencimento... Não, gente, eu estou impressionado. Sabe o que fez ele decidir? É que aquele povo pertencia. Vocês vão abandonar? Não, eu sou dele. Ele me marcou. Eu sou dele, eu não sou de ninguém, eu não sou do mundo. Pode matar, não tem problema. Irmãos, eles foram fuzilados um após o outro, as formas mais cruéis, sem negar Jesus, porque quem é de Jesus não nega o Senhor. E isso impactou tanto alguém que nunca ouviu falar de Jesus, que falou, não, então eu estou nessa parada aí também, é muita convicção, hein? Os caras estão dando a vida por esse próprio. E você não dá nenhum tempo para poder evangelizar, mas está... Pelo menos lê a Bíblia todo dia. Pelo menos dobra o joelho para poder orar. E não falta célula. Todo o culto está presente. Aí o pertencimento.
Fique de pé, eu quero orar. Só para mexer com o seu vizinho, que eu não gosto desse negócio toda hora falar para o seu vizinho, é chato. Mas só para mexer com o seu vizinho, olha para alguém, aponta assim com o indicador e pergunta: qual é o seu bocado? O que você vai pegar para abandonar Jesus? O que você está esperando para sair dessa igreja? Pergunta para a pessoa: o que você está esperando para sair? Judas pegou o bocado dele e foi. Não sei qual é o seu bocado. Eu sei daqueles que, os discípulos de Judas que me traíram. Pegou o bocado teológico que eu dei. Pegou o bocado de ajuda financeira que eu dei. Pegou o pão que eu ajudei. Pegaram o seu bocado e foram. Viraram as costas. E o interessante é que eles têm uma... Meu Deus, irmãos. É só sair que eles costumam se encontrar. Tem um demônio que faz eles se encontrarem. Se encontram assim e só conversam sobre a mesa que deixaram. Só que a mesa continua. A história continua. Eu queria orar para que você não saia da mesa. Não saia da mesa da sua comunhão. Que você seja pertencente a essa mesa e não abandone por nada. Por nada, amém, gente? Agora veja, por que começar com essa palavra? Porque você será tentado. Em alguma situação pode ser um atrativo que tente lhe tirar. Não saia, não negocie. Olha aí o homem, o pertencimento de uma equipe disposta a morrer por Cristo, porque pertence a Cristo, fez alguém fazer decisão. O mundo lá fora, quando vê nossa postura, vai se posicionar. Nossos familiares, quando vê que nós temos um pertencimento genuíno, original, porque tem gente que tem um pertencimento da Shopee, irmãos. É um negócio muito falsificado. Não é original. Eu tomei uma decisão. Vou falar de... Desculpa, irmão. Eu não esqueci você de pé, não. Eu tô doido aqui, ué. Tomei a decisão. Eu vou chegar lá na igreja. Eu vim dirigindo. O André Miguel queria dirigir, mas não deixei, não. Tô brincando, André Miguel. Aí, durante um tempo que ele dormia, eu vim pensando em algo. Porque algumas pessoas têm um pertencimento da conveniência. Irmão, se eu sou de Jesus, quem que manda em mim? Se eu sou de Jesus, quem que me direciona? E a minha vontade? Ela vai morrer? Todo dia vai falar, vamos ali, vamos dar um rolé. Todo dia. E todo dia eu tenho que matar a minha vontade, negar a mim mesmo para fazer a vontade daquele que é o meu proprietário. Todo dia. E eu decidi, porque algumas pessoas ficam assim, às vezes no meio, algumas poucas, sabe? Que, assim, naquele negócio, não, é porque eu não sabia. Eu vou deixar claro, vou falar assim, gente, olha só, vou falar com vocês. Igreja ensina tudo e não proíbe nada. Então vou ensinar para vocês. Não é meu costume como pastor fazer algumas coisas. Então, como seu pastor, se eu sou o seu modelo, eu vou falar com vocês o que eu não faço e o que eu faço. Aí eu bolei uma lista. Eu vou falar assim, olha, eu não bebo. A pastor não bebe? Não. Pois é, revelação, aleluia. Eu não bebo. E você vê, depois de 30 e tantos anos de crente, rapaz, um cara veio me convencer a beber porque não está proibido na Bíblia. Eu falei, não, cara, eu não bebo porque é proibido. Primeiro, cara, eu estou 30 e tantos anos sem beber. Eu estou vivendo bem demais. Eu vou arriscar? Aquele cara bebo caído ali, ó. Eu vou arriscar? Pronto. Segundo, é porque a Bíblia diz que se comer carne, beber ou fazer qualquer outra coisa, escandalizar o teu irmão, abre mão disso. Então eu abro mão, porque se alguém me vê bebendo, pode escandalizar e eu não quero correr esse risco. Então não bebo. Música para mim é louvor a Deus. Quem está comigo? O pastor, mas Roberto Carlos, não, ele está xingando muito palavrão, já desviou do evangelho. Então, deixa, irmão, eu não ouço nada que não seja de Deus, aleluia.
Não ouço, acabou, pronto. O pastor, estou proibido? Não tem como. Não tem como proibir. Mas já que eu pertenço a Jesus, eu ouço o que ele ouviria. Lugares que eu não vou. É só pensar, Jesus pisaria nesse lugar? Não, também não. Eu pertenço a quem? Então eu ouço o que ele gostaria de ouvir. Eu como o que ele aprova. Eu falo. Tem até uns crentes falando palavrão, igreja. Não, igreja. Cabe em nós isso? Quem é de Jesus aí? Você é de Jesus, irmão? Então, peraí, olha. Peraí. Quem é teu Senhor? Eu acho lindo. Na época que eu converti tinha isso, agora não tem mais não. Você tem que aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Quem lembra disso? Os antigos, né? Aleluia. Tem que aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Por quê? Senhor porque Ele manda. Salvador porque nos resgata. Hoje não, Jesus quer te salvar. Legal, mas Senhor eu não quero. Eles querem só o Redentor, só o Salvador, mas não querem o Senhor. Mas opa, olha aqui, ó. Se eu sou dele, ele é o Senhor da minha vida. Pastor, mas eu estou cheio de vontade. Que bom, ele não tirou porque ele gosta de sacrifício. Toda vez que você matar a sua vontade, é mais um sacrifício de louvor ao Senhor. Isso é pertencimento genuíno. Agora um pertencimento de levanta a mão, chora, sai dali e vai para um... Não dá, irmão. Não dá. O pertencimento é genuíno. Eu estou reunido como igreja. Mas lembra, eu sou e como igreja caminharei quando eu sair do templo. Dando bom testemunho, falando o que agrada a Deus. Sabe, andando na vontade dEle. Pô, mas é uma reunião social só de empresário. Eles vão me oferecer ali um champanhezinho, pode? Para quê, cara? Seja firme. Fala, não bebo. É um vinho, isso faz bem. Pois é, mas eu não bebo não. Tem uma água com gás aí, campeão? E enche a cara de água com gás. Quem pertence, irmão, não arruma desculpa. Oi, quem pertence, sacrifica e faz a vontade do Senhor da sua vida. Meu Deus do céu. Tá. Vamos orar? Vamos orar. Eu queria que você se preparasse, porque talvez algum sumo sacerdote vai te oferecer umas 30 moedas aí. E aí vamos descobrir se você segue a Jesus ou Judas, porque quem segue Judas sai da mesa. Quem é de Jesus permanece. Permanecer é uma palavra que tem que estar em nós. Deixa eu orar por você. Espírito Santo, tome as nossas vidas, Senhor. Por favor, meu Deus, eu peço que na mesa não tem só um bocado. Na mesa tem abundância. Quem tira um bocado e vai embora, perde a abundância da mesa. Perde a riqueza da mesa. Perde a administração. E Pai, eu peço que o Senhor nos coloque como povo da Tua aliança. Nós temos dono, Senhor. Nós não estamos aqui numa associação gospel. Nós somos igreja. Igreja foi forjada, meu Deus, para sacrificar. Para morrer pelo amor daquele que nos salvou. E eu peço que o Senhor, meu Deus, cele-nos hoje. Por favor. Faz, ó Deus, grande obra em nosso meio. De forma que se a gente encerrasse agora, Pai, todos estejam bem firmados. Para não abandonar a mesa por causa de um bocado. Nos abençoe, Pai. Pedimos, por favor, em nome de Jesus. Tomar um bocado da mão de Jesus. Porque os discípulos que estavam no caminho de Emaús, cada um pegou um bocado. Mas correram para a presença dele. O ruim é quando você pega
para se afastar dele. Você vai ser tentado, provavelmente, algumas decepções no seio da igreja. A gente vai sofrer decepções. A gente vai ter alguns problemas. Mas isso tudo é muito pouco perto do que ele fez. Amém, gente? Todo mundo comigo? Glória a Deus. Então levanta a sua mão. Levanta as duas para você não correr risco de levantar uma e a outra pecar. Fala, Jesus, as minhas mãos estão aqui. Ele não vai acreditar. Desse jeito. Diga, Senhor Jesus, eis aqui as minhas mãos. O Senhor conhece a minha vida. E eu peço que essas mãos não arranque da mesa, não tire de ti um bocado para caminhar na direção da traição. Eu quero permanecer com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Aleluia. Na virada do ano, a gente teve uma... Pode estar sentado, a gente teve uma palavra. E eu quero só ler aqui, não vou pregar sobre isso, porque certamente o pastor Júnior e a pastora Cris fizeram com a maior destreza e excelência. Mas eu quero voltar com vocês em João capítulo 10, versículo de número 4 e 5. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Meu Deus do céu. Vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Meu Deus, ovelhas que lhe pertencem. Esse ano, irmãos, esse ano passado, perdão, eu estava vindo adorando Jesus para o aniversário da minha filha, voltando de uma viagem, 1h da madrugada, de BH para Manhuaçu. E vinha dirigindo, adorando a Jesus, e de repente uma carreta acendeu luzes em cima, no meio, embaixo, mas assim, uma luz muito forte, tirou toda a minha visão. E ela veio buzinando ainda. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu tentei segurar. Irmãos, de repente, eu bati em algo muito pesado. Eu falei, meu Deus, eu morri, eu bati na carreta. Eu estava sozinho adorando, irmãos. De repente parou o louvor e a carreta, aquele batidão. O carro, eu vi o carro amassando todo, vindo na minha direção assim. E aí eu parei o carro, não tinha nem como, né? Estava todo quebrado. E eu falei, meu Deus, que demônio é esse que não foi a carreta? Que demônio é esse que eu atropelei? Eu pensei que eu tinha atropelado um demônio. E comecei a procurar, não tinha nada, irmão, não tinha nada. Falei, que capeta do mal, rapaz. Procurei, nada. E de repente passou um motociclista, e ele foi lá embaixo. E aí eu tô vendo ele virar lá, e uma vaca correndo atrás dele. Aí ele veio. Aí eu falei, o que aconteceu, campeão? Eu falei, quase matei aquela vaca lá, ó. Mas a outra parceira dela você matou. Eu falei, como assim? Ele falou, tá caída ali na valeta. Irmãos, uma vaca preta, da cor do asfalto. O homem da carreta estava tentando me avisar dela. Só que tentando me avisar, ele tirou minha visão. Jogou muita luz. Veio buzinando. Estraçalhou tudo, ele nem parou. Eu falei, isso aí morreu, foi embora. E aí, mas o Senhor estava ali. O fato é que a touro atropelou a vaca. O problema, irmãos, disso é que eu liguei para a Polícia Rodoviária Federal. E quando eu liguei, eu falei, ó, campeão, eu bati numa vaca aqui. Eu falei, rapaz, mas aí, você tá bem? Eu falei, tô. É porque nós estamos numa ocorrência aqui mais distante. E eu falei, pois é, mas a vaca tá aqui e a gente precisa acionar o proprietário. Eu falei, cara, esquece isso. Eu falei, por quê? Ele falou, vaca que fica solta, o proprietário nunca bota a marca dele. Porque se acontecer alguma coisa, ela não pertence a ele. Palavras do homem lá. Mas Jesus disse, ele conhece as que lhe pertencem. Porque se a gente fizer alguma coisa errada, eu tenho a marca de Jesus em mim.
Ele se compromete, ele busca as que são dele, ele vai lá, ele resolve o problema. Agora, o cara que não é leal, a vaca é dele. Matou alguém? Não tem a marca dele. Ele deixou para lá. E ali, sabe, aquilo foi vindo como uma lição, porque depois de fazer sair as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas seguem porque conhecem a voz. Eu lembro que eu morei em Goiás, trabalhando com um povo quilombola, implantando igrejas ali. Só que antes de ir para esse povo, eu vi que tinha um orfanato e uma igreja muito bem construída. Até o apóstolo Paulinho ajudou a construir aquela igreja. A igreja mais bonita da cidade, mas não tinha pastor, estava fechada. Falei, para aquela igreja fechada ali? Não, pertence ao orfanato, está tudo aqui. A gente não tem quem cuide das crianças, nem lá. Minha casa ia demorar a ficar pronta lá, né, de palha, madeira, tudo no meio da selva. Falei, enquanto está lá, vamos trabalhar. Comecei a cuidar das crianças ali, organizar o orfanato. Meu Deus, que complicação, irmãos. Os meninos brutos e criança pequenininha. E o anterior lá saiu porque os meninos queriam bater nele. Eu falei, pega o pau aí que eu pego aqui, vamos resolver. Meu Deus, que luta. Mas, irmãos, cuidei do orfanato, adotei minha filha de lá, a Diele. Tinha 7 meses, não ia ter condição, não tinha quem cuidasse. E abri a igreja. Comecei a pregar, fiz os meus primeiros batismos ali. Mas, gente, vamos trabalhar. E aí, nesse lance, a proprietária ia lá uma vez por mês, do orfanato que ela mantinha lá. Ela viu que eu estava ali e falou, não, se você quiser ficar aí mais um tempo e cuidar, muito obrigado, até eu treinar outra pessoa para mim. E eu, sem experiência, acabei treinando outro casal, que depois me traiu também. Aí, mas tudo bem, treinei o casal. A minha história é muito legal, irmãos. De ouvir, né? Viver, não. Aí, vamos lá. Aí, treinei o casal que ficou lá. A igreja ficou aberta. Irmãos, a igreja ficou lotada. Eu fiz batismos ali. Foi um avivamento. E cuidando do orfanato, e chegando umas crianças, a gente cuidando lá e tudo, muito bem. Só que essas crianças receberam 3 vacas. Para poder elas terem como tomar leite, pastor. Eu não entendia nada de vaca. Que os menininhos pequenininhos, cara. Tendo que buscar vaca no mato, eu não vou deixar. A responsabilidade é minha. Como é que eu deixo uma criança desse tamanho buscar vaca no mato? Vai eu atrás dos meninos. Quem que vai buscar vaca? Não, tio, eu sou responsável. Fulano e fulano vai comigo. Falei, quem são eles? Aí veio 2 menor que ele. Falei, não vai de jeito nenhum. Vamos lá, vamos junto. Aquele menininho, perito em vaca. Ele veio andando e falou, olha, essa passada aqui é dela. Olha, fez xixi, tá até quente. Ela tá por aqui. Ele subiu num cupim e gritou assim, delicada, princesa, Rebeca, Porque o nome das vacas é Delicada, Princesa e Rebeca. Eles mesmo colocaram. Irmãos, no mato, veio quebrando mato, um barulhão, quebrando, poeira levantando. Falei, corre, menina. Eles começaram a rir de mim. Mas, irmão, assustador. As vacas vieram correndo, quebrando mato, fazendo maior barulho. E pararam pertinho deles, bufando. Pertinho deles, eles alisando elas. E ali Deus falou comigo. Até o boi conhece o seu possuidor e o meu povo não conhece a minha voz. Porque quando aquelas vacas entendiam, nós pertencemos a esse menino, não importa o tamanho dele, ele é muito leve, mas ele é que está cuidando. E outro menino não atendia, mas quando aquele menino falava, elas vinham. Se o boi aprende a voz de quem cuida dele, por que você ainda não aprendeu a seguir a voz de Jesus? Porque ele faz sair as que lhe pertencem e elas seguem porque lhe conhecem a voz. Mas o verso de número 3 vai dizer assim, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Quem pertence a Jesus, irmão, não vai na onda dos outros. Quem tem aliança com Jesus, irmão, não se desvia. Quem tem aliança com Jesus passa pela prova dando glória a Deus. Quem tem aliança com Jesus, irmão, ele ouve uma voz estranha. Isso é esquisito, isso é a voz do meu Senhor aqui. Não. Jesus não vai mandar eu trair minha equipe, minha igreja. Ele não vai mandar.
Oh, meu Deus, isso é muito lindo, né? Jesus conhece as que são dele. Faz sair. Elas seguem porque conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Se eu gritasse delicada a princesa Rebeca, as vacas não viriam. Eu estava acostumado comigo. É muito claro isso, né? Fecha os olhos um pouquinho aí. Fecha os olhos aí. Fique de olhos fechados aí. Isso. Desse jeito. Obedece durante um instante e fique assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito bem, muito bem. Pode abrir os olhos. Quem falou isso? E se eu disser para você que foi a pastora Cris? Quem falou isso? E se eu disser para você que foi o Salim? Quem falou o Senhor é meu pastor, gente? E se eu disser que foi o pastor Márcio, que também é pastor? Não foi? E como você tem tanta certeza? Conhece a voz, né? Então, quando você ouvir alguém pregando na internet, falando no YouTube, contrário ao seu pastor, rejeita a voz. Se pregar contrário daquilo que o seu ensina, só perdoa o pecador por lá de lá. Tá filmando isso? Meu Deus, esse pessoal vai querer me pegar depois. Mas não tem problema não, eles ficam tudo endemoniados atrás de mim aí. Eles se incomodam muito com o que eu falo, porque eu acabo denunciando eles. E eu não entro na pilha, irmãos. Não pego o vento, não. Não pego o vácuo de jeito nenhum. E eles ficam lá. Eu falo, cara, eu te entendo. É porque cada um defende a sua classe. Eles ficam um pouquinho mais de raiva. Mas é assim, meu amado. Agora veja. Quando a gente olha para isso, Jesus conhece os que são seus. Ele conhece. A gente foi no texto do culto da virada, em 1 de Coríntios, capítulo de número 12. Quando a gente fala do corpo. Eu vou ler o texto, não vou pregar como ali, mas eu preciso só pincelar isso. É muito importante nessa conferência, para a gente ter um entendimento, irmãos. Não é uma conferência de sacudir, é de entendimento, é de entrar em nós isso. 1 de Coríntios, capítulo 12, versos 14 a 20, diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, diga eu, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. E aí é o detalhe, irmãos. Quando a gente pertence, eu preciso entender que eu tenho uma função, meu irmão tem outra. Irmão, eu não sei cantar. É bobagem eu querer fazer parte do louvor da igreja. Não tem como. Não é a minha área. Mas isso não significa que eu não posso passar um pano no chão. Que faço até hoje. Faço até hoje com alegria, viu, gente? Tem mistério não, gente. Não cai mão da gente, não. É honroso. Agora, a ideia é que entendamos a importância de fazermos parte desse corpo. Porque, você está com aquela imagem aí amarela, por favor? Eu vou colocar 5 pontos aqui. 5 pontos importantes do pertencimento. E aí você vai poder anotar. Nossa, o amarelão até refletiu na galera ali, ó. Agora eu queria ir com vocês no capítulo 12 mesmo, versos 25 a 27. Vai dizer assim, para que não haja divisão no corpo. Olha aí, ó, porque quem pertence não causa divisão.
para que não haja divisão no corpo. Pode deixar o outro lá? O primeiro, só o primeiro, tá? Não, eu acho que é o... Não é esse, não, é o branquinho, tá? Obrigado. Vamos lá. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Quando a gente olha para isso, a gente vê 5 pontos importantes. Pode voltar ao começo? Só para eu fazer aqui um raciocínio. Isso. Quando a gente olha para esse texto, esses 2 versículos, a gente vê algumas coisas. Eu vou separar 5 pontos aqui que vão nos ajudar a entender esses 2 versículos. No entanto, é uma continuação da ideia de corpo. Só que o corpo, a mão, não tem cérebro se tirar do corpo. Olha bem. O pé não tem raciocínio se eu desconectar ele do corpo. Ele só vai funcionar bem recebendo o comando do cérebro, uma vez conectado ao corpo, porque se eu não posso colocar o pé na cabeça, ele vai ter as terminações nervosas para ele cumprir o papel dele ali. Irmãos, Cristo é o cabeça da igreja. E nós precisamos pertencer a esse corpo de uma forma ativa. Cada um cumprindo o seu papel, a gente vai desenvolver um trabalho lindo de avivamento. Se você quiser anotar as 5 partes aqui que Deus deu, vamos lá. A primeira, para que não haja divisão no corpo. Nós não podemos admitir divisão. Corpo dividido é amputação. Ah, meu Deus do céu, peraí, ó. Olha aqui para mim, segura essa, viu? Vamos dividir, tá repreendido. Esse corpo, esse braço agora resolveu caminhar sozinho. Rompeu, saiu. O que vai acontecer com ele? Ele vai mexer sozinho? Ele vai continuar com vida? Membro amputado morre. Toda pessoa que divide é membro amputado. Vai morrer. Quando você vê alguém assim querendo, pô, vou sair da igreja aí, ó, amputadinho. Irmão, porque, veja bem, o que eu quero dizer aqui, com muita clareza, é que se eu desconectar a minha mão, ela vai parar de funcionar. Para esse corpo. Quem está entendendo isso? Pelo amor de Deus. Está todo mundo pegando? Irmão, com todo respeito, entenda a importância disso. Se você é membro, você tem que estar conectado ao corpo para entender que algum comando de Jesus passará por alguém da liderança para chegar em você. É muito claro. Então nós não podemos admitir divisão no corpo de Cristo, na igreja. Diga, eu não posso admitir divisão na igreja. Segunda coisa, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Olha aí. Cooperar os membros, tudo nesses 2 versículos, com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperar significa, eu vou estar trabalhando para o benefício do meu irmão que faz parte de um projeto comigo. Pronto, nós estamos juntos aqui. Irmãos, a gente faz umas gincanas na igreja, mas é só gincana, irmão, é só para brincar. Tem igreja que faz gincana, parece até os valentes de Davi disputando com os amalequitas. É um negócio muito doido, porque é só uma disputa, irmão, é só uma brincadeira. Se bobear, o cara pega o escudo, passa a mão na espada, risca ela no chão e parte para dentro do irmão. Quando nós, por exemplo, vamos para um acampamento, vamos ver quem nada mais daqui até lá, quem corre mais, irmão, legal, dê o máximo, mas entenda, se a outra equipe ganhar, é a equipe que faz parte do mesmo corpo. Isso aí a gente vê com muita clareza quando irmãos em Cristo resolvem jogar uma peladinha. É uma bênção, irmão. É uma comunhão. Quando um cara leva um carrinho, o cara que deu o carrinho volta, ô cara, foi mal. Não, valeu. Perdoado, vamos fazer uma oração. É uma bênção, irmão.
O juiz nem futuca o cartão, porque é tudo crente, não tem nada disso. Eu acho interessante que alguns jogam bola como se estivessem trabalhando a vida e pregam o evangelho como se estivessem brincando. Dão tudo para uma disputa de dominó. E na hora de pregar o evangelho, faz um corpo mole. Que não é o caso de vocês são muito santos. Vamos lá. A terceira parte. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Olha que coisa interessante, irmãos. Alguém já teve uma unha encravada? Quem já teve? Dor de dente? Dor de cabeça? Enxaqueca? Alguma irmã fazendo unha e por acaso, às vezes um descuido, a manicure com alicate de cutícula, e quando ela estava fazendo a sua unha com toda a destreza, o filho dela esbarrou nela e fincou na hora que ela deu a puxada e arrancou de você um bife. Não foi a cutícula, arrancou a carne. Aí infeccionou. Quem já teve isso? Tá. Espinho no pé. Tá. Vamos lá. Vamos pensar só um pouquinho. Dor de cabeça. A dor é onde? Mas você consegue correr? Mas o que o pé tem a ver com isso? O espinho está onde? Caramba, mas você senta, a mão vai lá, o olho fica ali. Peraí, eu tenho que... Todo mundo trabalha para poder resolver o problema ali naquele corpo. Naquele membro. Não é assim, irmãos? E quando você está com aquele bife no dedão do pé, parece que todo mundo resolve pisar no seu pé naquele dia. Eu estou sendo profeta? Eu não sei falar CPF de ninguém, mas eis que te digo. Não é assim, irmãos? Mas toda vez que alguém vai, o que a sua perna faz? Se afasta, você tenta proteger, e quando alguém pisa lá, pensa naquela irmã que se arrumou, irmão, com salto 15, e pega aquela pontinha e pisa no teu negócio na unha encravada. Irmãos, a boca fala ai, mas o que a boca tem a ver com o pé? Você entendeu que está tudo interligado? O nosso corpo está funcionando assim. O problema é que tem crente que funciona isolado. E quando o irmão está sofrendo, ele dá de ombro, não está nem aí. E a gente tem que sofrer junto com o outro. Por isso, quando o irmão sofre, a gente está junto. Tem que estar todo mundo junto. Sofrendo junto, resolvendo o problema um do outro. Ô, irmão, aí eu vou até dizer aos malandros de plantão que estão me ouvindo pela internet. Isso aqui não é para você agora vir para a igreja que vai todo mundo pagar sua conta não, viu? É porque tem uns caras que fazem, pastor, conta de luz, toma aí. Não é assim não. Mas a gente sabe quando a pessoa está lutando e não consegue. E a gente tem que dar uma mão ali, tem que ajudar, juntar todo mundo e fazer. Eu louvei a Deus, sabe? Porque teve um irmão daqui que teve um membro amputado. Tá aqui? Aí, teve um membro amputado. Aí você fez o que para poder resolver? Uma ação entre amigos, né? E aí correu uma ação entre amigos. Eu fiquei tão mexido com aquilo. Como é o nome do senhor? Fiquei tão mexido com aquilo, seu Cláudio. Meu Deus, que... Não precisa. É membro, porque a igreja é um corpo só, é todo mundo, eu sofri junto. Eu vi aquilo, nossa Deus, eu quero dar um abraço daqui a pouco. Eu falei, não vou fazer isso não. Aí eu peguei, só projetei lá. E falei com a igreja de Mansu, irmãos, é nosso irmão. É nosso irmão. Eles estão fazendo uma ação entre amigos. Eu só quero saber o seguinte, falta tanto, como que a gente vai fazer? O irmão falou, pastor, por favor, pega comigo X, foi levantando rapidinho, mandou. Por quê? A gente tem que ter isso, irmãos, entre nós. É preocupação real. É isso, irmãos.
Essa riqueza não pode faltar na igreja. Senão a gente fala de pertencimento, sai todo mundo, cai no chão e daqui a pouco sai todo mundo como individual. Não existe individualidade no corpo de Cristo, é coletividade. A gente parou no terceiro, né? Se um membro é honrado, com ele todos se regozijam. Olha aí, ó. Ou seja, quando um sofre, todo mundo vai resolver o problema. Vai ser honrado. Está todo mundo feliz. Ou seja, vai ser a formatura de quem que vai formar esse ano? Quem que vai formar esse ano? Quem que vai formar esse ano? Pelo amor de Deus, cadê o povo de fé? Vocês vão formar esse ano? Todo mundo vai alegrar com vocês. Porque vocês vão se formar esse ano. Quem formou no ano passado? Todo mundo tem que se alegrar, irmão. Você está entendendo? O irmão comprou uma casa. E você vai comprar sua casa esse ano. Irmãos, eu fico numa alegria, pastor, quando alguém lá compra uma casa, compra um carro, meu Deus, eu fico numa felicidade, eu vou lá e falo, cara, que bom, mas que alegria. Não, eu já falo, faz o café que eu estou chegando com pão. Eu já compro um pão e vou lá tomar café. Meu Deus, é muita alegria. Eu preciso me regozijar com as vitórias dos irmãos. Pastor, mas a vitória dele não é minha, a minha que nunca chega. Pô, nunca chega porque você nunca regozija com a do outro, cara. Faz festa com a vitória do outro. Se alegra mesmo. É um corpo só. Aquela casa ali é mais uma base do avivamento na sua região. Aquele carro ali, os carros lá da igreja eu consagro tudo. Cadê o Bill? Olha, os carros lá da igreja, Bill, sabe como é que eu faço? É assim, ó. Pastor, Deus me abençoou com um veículo. É moto ou carro? É moto. É veículo? Viatura? Eu vou lá. Ele pensa que eu vou fazer. Deus abençoa para o teu filho ser feliz. Meu Deus, muito obrigado. Porque quando estava fabricando, o Senhor sabia que viria para a mão do teu servo. Porque teu filho te pertence. E tudo que é dele é teu. Então eu consagro esse veículo agora como uma viatura espiritual. Viatura espiritual, irmão. Só pode... O capeta vê até o giroflex ligado. Meu Deus, irmão, tem que trabalhar na obra. Mas eu me alegro, irmãos. Isso é muito bom. É muito gostoso quando a gente vê alguém que estava doente, sarado. Todo mundo tem que fazer festa. A igreja tem que se unir e festejar a cura, a libertação do irmão. Festejar a conquista. Se formou, irmãos, eu faço festa até com as meninas da igreja que casam virgens. No mundo de hoje, irmão, isso aí meu Deus, é um grande sucesso. É uma vitória muito grande. E os meninos? Quando chegam no casamento e não... Eu falei, cara, nunca? Eu falei, nunca, pastor. Nada. Mas por quê? Vontade eu tô muita, mas a Bíblia diz que não pode, eu tô... Segura não, mano. Eu faço festa com isso, irmão, porque é muito sucesso no mundo de hoje. Sexo hoje é a coisa mais fácil que tem. Não, sexo hoje não depende de dinheiro, depende de nada. Sexo é coisa fácil de conseguir. E a gente tem moças e rapazes casando hoje, sem se relacionar com moça. Se esse rapaz quiser fazer sexo e não fizer, isso é louvor a Deus, isso é sacrifício. Deus ama sacrifício. Nossa, Deus. Uma vez eu não peguei um rapaz chorando. Pai daquele menino ali, ó. Pai do André Miguel. Passando na calçada, tá ele chorando na calçada. Estava namorando com a minha filha. Foi o cara que eu mais maltratei com relação a isso. Chorando na calçada, eu me abaixei e falei, Anderson, o que aconteceu, cara? Ruim demais. Muito ruim. Falei, cara, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Pensei, uma tragédia. Falei, pastor, eu converti, cara. E depois que eu converti, eu estou namorando sua filha. E nunca mais. Mas nunca mais o quê? Nunca mais fiz nada. Eu falei, glória a Deus, pode continuar chorando aí. Deixei chorando e fui embora. Irmão, porque é sacrifício. Deus está abençoando a vida dele. Não é legal isso? Não é legal, gente. É porque quem pertence sofre, mas não peca, irmão. Quem pertence ao Senhor Jesus sofre, mas não peca.
Oi, quem está comigo nessa aí? Ah, glória a Deus. Eu deixei chorando ali, quebrantado. Ficou até bonito depois o quadro, quando eu vi o porquê. Eu falei, não, isso aí é lindo, vou dar testemunho disso. Olha aí. Quem está chorando da lágrima descer. Que legal, senhor. Que legal. Último ponto. Sois de Cristo e individualmente membros desse corpo. Isso quer dizer que você tem uma identidade pessoal, uma individualidade, mas pertence a uma família. Irmãos, eu preciso compreender. Você quer ver? Vou fazer um negócio aqui na segunda parte. 6 horas, né, pastor Júnior? 6:30. Eu vou fazer um negócio aqui com vocês, que vai ser bem legal. Quer ver? Peraí. Vai vendo isso aí, ó. Peraí. Glória a Deus. Vamos lá. Efésios, capítulo de número... Ali eu já fui, né? Deu para todo mundo entender? Você tem a sua individualidade, mas pertence a uma família. Você é um indivíduo na igreja, você tem vontade própria, tem tudo de forma individual. Seu CPF ninguém tem igual, seu RG é diferente, suas vontades são diferentes, mas você pertence a uma família espiritual chamada Igreja da Aliança. Não, pelo amor de Deus, eu estou até desacreditando aí. Você pertence a uma família espiritual chamada Igreja da Aliança. Tem uns aqui que são da Metodista. Não, cadê o amém do povo? Faltou. Vamos lá, gente, vamos lá. Segura. Efésios capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus, ó. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois da onde? Da onde, gente? Tá, legal, tudo bem. Eu vou falar uns sobrenomes de família. E aí, quem for dessa família, dá um sinal aí, fala amém, dá um jeito. Vamos lá? Família Silva. Que trem murcho, irmão. Vamos lá. Família Silva. Souza. Tem uma ali, ó. Aí, ó. Pereira. Oliveira. Silveira. Brito. Messô. Qual é o seu sobrenome? Sobrenome da sua família? Não ouvi. Eu falei o sobrenome da sua família? Então qual é? Fala para eu poder ouvir. Não, eu quero ouvir para eu falar aqui. Oi? Gileade? Dias. Cadê? Fala aí, qual que é o nome da sua família? Oi, nome da sua... Almeida. Cadê? Salinha aí. Irmão, vocês não estão entendendo. Porque quando a gente chega como igreja, legal. Mas você tem um sobrenome que denuncia que você é de uma família. Qual é o sobrenome da sua família? Veja bem. Eu sou da família Rezende. O outro é do Silva. O outro é do Souza. O outro é do Almeida. O outro é Salim. É muito doido essa família. Aí, cada um é de uma família aí, ó. Vamos lá, presta atenção. Mas o que a gente leu aqui é que todos nós somos da família de Deus. Agora a gente tem que aplaudir ao Senhor muito forte, porque independente de
qual seja o seu sobrenome, a partir de Cristo, você é da família de Deus. Diga, eu sou da família de Deus. Mais forte. Só os homens. Agora você... O que é isso, irmão? Eu não entendi. Olha aqui, igreja linda. Meu Deus, irmão, isso é tão rico que se a gente entender isso agora, nossa vida toda, meu Deus. Imagine agora que alguns nomes estão sendo divulgados de uma família e essa família está envergonhada por causa da sujeira de alguém. E quando a pessoa pensa, fala, nossa. Mas eu e você pertencemos à família de Deus. E quem é da família de Deus, irmãos, tem bom testemunho para dar. Tem que dar bom testemunho. Quem é da família de Deus, eu pertenço a essa família. Pertencendo a essa família, eu tenho que ter uma direção. Eu fui em um estado, não vou citar o nome porque está filmando, senão a gente quebra a ética, mas tem uma família muito famosa no Brasil que quebrou o estado. Quebrou o estado. Mas essa família roubou tanto. E quando a gente vai lá no estado, o estado está todo quebrado, assim, tudo jogado. E todos dizem, é a família, usam a família. Começou com esse, e depois todos os outros foram saqueando do próprio povo. Olha que coisa ruim. E todo o estado tem ciência de que a miséria em que estão é resultado do saquear daquela família. Irmãos, a família de Deus tem que melhorar a geografia onde ela está. A família de Deus tem que fazer a diferença onde ela está. Eu acho lindo na família de Deus, irmão. Eu tenho gente lá que me chama de pai, é branco do olho verde, louro, e eu no guete. Porque na família de Deus ele não está vendo cor de pele, cor de olho, textura de cabelo. E alguns que não têm. Na família de Deus ele está olhando o coração de quem pertence ao céu, meu santo. É isso que está valendo. E quando ele vê que você pertence, tem o selo da família, tem a marca, é a ovelha que ele conhece. E, meu Deus, a gente não se engana, não vai na voz de qualquer um. E a gente tem as características dessa família. Enquanto aquela família, eu fiquei pensando, meu Deus, essa família destruiu o estado. Mas a família de Deus tem que melhorar o estado onde ela está. Irmãos, você tem que fazer a diferença, porque você pertence ao reino dos céus. E quem pertence lá, não se embola com as coisas daqui. Como a gente vai até 6:30, abra sua Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo de número 10. Perdão, gente, eu falei que 1 Samuel 10 é 2 Samuel 10, tá? Esse texto Deus ministrou no meu coração, foi a nossa primeira reunião de segunda-feira com líderes e pastores, porque Deus me mostrou uma grande riqueza nesse texto. Diz assim, 2 Samuel capítulo 10, depois disto morreu o rei dos filhos de Amon. Seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para consolar acerca de seu pai.
E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanum: pensas que, por Davi te haver mandado consoladores, está honrando teu pai? Porventura, não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e a destruir? Tomou então Hanum os servos de Davi e lhe rapou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Para um pouquinho, gente. A primeira coisa que eu preciso destacar aqui é que a gente tem que entender que a próxima geração precisa dar uma sequência ao que a geração anterior começou. Davi, meu Deus, se dava bem com o pai de Hanum. E eu fico vendo, pastor Júnior, a nossa aliança começou com seu pai. Eu estava lá como um rapaz, na sala da casa dele, muitas vezes planejando como ganhar almas. Lendo a Bíblia junto, fazendo projetos, trabalhando como pagar ônibus para poder botar um monte de gente para levar para um cantão para pregar o evangelho. Juntando Bíblia para poder distribuir para pessoas quando entregassem a vida a Jesus. As nossas reuniões eram para isso. A gente não fazia reunião para discutir, para jogar Uno, vareta. Nossas reuniões eram assim. E aí aquela geração passou e eu vejo a continuidade da nossa aliança muito honrada aqui. Muito honrada. Porque eu ia para a casa do pastor Nilson Messor e ficava na casa dele. Muitas vezes, muitas reuniões ali. A gente orava pelas almas. E hoje eu vou para sua casa e durmo lá. E a gente conversa do quê? Obra de Deus. O que fazer? Qual é o avivamento? Qual é a direção? Esse indivíduo resolveu ouvir quem não estava aliançado. Ei, quem não pertence à aliança não merece crédito dos seus ouvidos. Ele foi ouvir os rapazes, falou: não, Davi não está querendo nada disso. Ele mandou espiões, ele vai matar todo mundo aqui e vai tomar tudo. E aí aquele indivíduo começou a fazer, o que ele fez, irmãos? Ele pegou os homens que Davi enviou, rapou metade da barba e cortou as vestes pela metade, deixando as nádegas de fora. É o texto bíblico. Olha para isso. E depois os expulsou. Não com delicadeza, os expulsou. E o próximo versículo chega a ser mais triste ainda. Porque diz assim, verso 5. E sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba. Então, vinde. Quando Davi soube que seus servos, os emissários, os portadores da boa nova, da mensagem, os que ele enviou, estavam ali agora, metade da barba cortada, metade da roupa cortada, com as nádegas de fora, sem uma outra muda, e tendo que vir extremamente envergonhados, Davi, opa, a mensagem chegou antes: vão ao encontro deles, eu vou segurar o povo, não fale com ninguém, não fale com ninguém, vocês não quebrem a ética, não fale com ninguém, vá ao encontro deles e diga a eles para esperar em Jericó até a barba crescer, levem roupa para eles. Depois que a barba crescer, eles têm que entrar com honra aqui. Porque se você tem um bom líder, você pertence a uma equipe, ele não vai te deixar envergonhado. Veja, amados,
o que Davi fez. Aqueles homens podiam vir, a vida de Davi continuaria a mesma. Mas é um pertencimento. É minha equipe, a vergonha dele é minha vergonha. Lembra que eu tenho que sentir a dor? A vergonha dele é minha vergonha. Ele não vai entrar aqui com as nádegas expostas. Não. Na época, o judeu gostava de... Era uma vergonha estar sem a barba. E cortaram. Não, deixa a barba crescer, dá tempo. Aqui a gente segura a onda. A gente vai falar com a família aqui que eles estão em missão. E é uma missão que eu estou dando agora. Segura a onda. Prepara eles lá. Resultado, começou uma guerra contra Amon e a Síria por causa desse indivíduo que fez isso e agora tentou envergonhar quem pertencia, porque um bom líder, ele não vai deixar você envergonhado. Você entendeu isso? E eu quero lhe dizer, meu Deus do céu, se o Senhor Jesus lhe deu o evangelho para você pregar, pode testemunhar, leve a mensagem, pregue o evangelho, ele não vai deixar você voltar em vergonha. Não estou lhe prometendo que você não terá perseguição, provavelmente alguns vão morrer pregando, mas envergonhado não. Meu Deus do céu, é lindo isso demais. E quando eu olho para isso eu vejo, gente, o pertencimento ele está inserido nos textos, está inserido na história, e isso aqui, querido, mostra que quando eu vou em missão, quem me enviou me respalda, me protege, me cobre. Meu Deus, protege a minha retaguarda. Esses homens nunca mais esqueceram o que Davi fez. Nunca mais. A Bíblia não cita o nome deles. A Bíblia não coloca eles como na lista dos valentes, mas só de pertencer à equipe de Davi, Davi não deixou voltar envergonhado. Meu santo, em nome de Jesus, olha aqui para mim, eu quero profetizar, permaneça firme, cumpra o seu papel e Deus não vai deixar você ficar envergonhado. Quem entendeu isso? Aí eu volto agora ao texto de Ana, que de ano em ano levava uma túnica para Samuel. Samuel era menino e ministrava perante o Senhor sendo ainda menino. Mas o interessante é que todo ano ela levava uma túnica. E aí quando a gente olha para isso, por quê? Porque a túnica crescia. Ele crescia, a túnica ficava pescando, ele ficava envergonhado. Se não levar uma túnica nova, ele vai passar vergonha. Mas ela não tinha, gente, um dispositivo móvel para falar, tira uma foto dele aí, mede o tamanho para eu poder ver como é que está meu filho. Uma vez por ano ela viu Samuel. O que ela tinha que fazer? Ela ia viajar, nas vésperas, ela pegava um menino mais ou menos do tamanho, tirava ali as medidas e fazia uma túnica nova. Mas o Samuel estava daqui. Sabe o que Samuel está falando? Oh meu Deus, não deixa minha mãe esquecer de trazer minha túnica não. Porque o Eli não dava túnica para ele. O Eli era o cara que adotou, mas não ligava para o Samuel não. Mas Samuel, não tem problema não, eu tenho mãe, eu pertenço. Olha aí, eu tenho mãe, ela vai trazer, ela não esquece de mim não. Eu tenho quem cuide. E aí, irmão, meu Deus. Ela vinha e trazia a túnica. Mas por que ela não trazia uma túnica logo maior para ele, para durar mais? Porque túnica curta faz passar vergonha e túnica comprida faz tropeçar. Tem que ser na medida. Não adianta, irmão, querer botar uma grandona, ele vai tropeçar e vai cair. Irmão, não tenta andar com a túnica do outro não. Deus tem uma para você na sua medida e Ele está trazendo para você. Todo ano a gente faz essa conferência, túnica nova para você não passar vergonha e nem tropeçar. Dá o glória a Deus aí, porque meu Deus do céu. Você entende? Agora, meu Deus do céu. Eu ouvi o pastor Vitor Hugo dizendo isso esses dias. Ele saiu com a mulher dele para comprar um tênis para a filha dele. E aí ele olhou o tênis e falou, esse tênis aqui vai dar. Ela falou, não dá não. Ele falou, como não? É esse o tamanho. Ela falou, não dá mais não. Ele apostou na pegada dele. Ele é profeta. E comprou aquele tênis. A mulher dele saiu de perto e comprou outro. Quando chegou lá, o tênis dele ficou apertado. E o da mulher deu certo. E sabe qual é a notícia que ele deu para a igreja? Toda vez que você está passando aperto é porque você cresceu.
Caramba, o cara tirou a lição de tudo, cara. Não, irmão, você tá passando aperto é porque você cresceu, cara. Você tá entendendo? Quem tá passando aperto aí? Cresceu, cresceu. Agora você vê, a igreja está passando aperto com espaço. Por quê? Cresceu, irmão. E prepara que vai crescer muito mais. Quanto maior o aperto, significa que você cresceu mais. Samuel estava passando aperto, a mãe chegava com a túnica nova. Ela não pedia ao Eli. Ela providenciava para o filho porque ela sabia, é meu filho. Eu ofertei ao Senhor e eu vou sustentar essa oferta. Eu vou levar, ele me pertence. Mas ele sabia, minha mãe vai trazer. Ele estava ali, mas não estava assim, abandonado. Ele sabia que ele era uma oferta ao Senhor, mas eu tenho mãe. Ela se preocupa comigo, ela vai trazer. E ela trazia. E pronto, estava tudo resolvido. Pastor Júnior, pastora Cris se preocupam uma vez por ano ter isso aqui. O que é isso? Túnica nova. Túnica nova, irmão. Só que detalhe, para botar a túnica nova, o que você tem que fazer com a velha? Serviu, irmão. Que legal, deu certo. Cobriu sua nudez. Mas não tem. Você acha que aqueles homens iam usar aquela túnica rasgada? Com as nádegas de fora? Não. Davi mandou novas para ele. Tem hora que você tem que pegar a vestimenta do pertencimento, colocar sobre você e agradecer. Obrigado por um ano, valeu a pena. Mas agora é uma nova jornada e a túnica nova chegou e vamos trabalhar. Eu me coloquei no lugar desses homens, pastor. Tendo que voltar agora, agradecendo a Deus por não ter morrido, mas com vergonha. Vergonha, meu Deus, com vergonha. Uma das maiores vergonhas de um judeu é ficar nu. Os decentes, né? O judeu decente é ficar nu. Jesus foi crucificado nu, irmãos. Muita vergonha. E eles agora estavam desnudados e vindo. Vindo para obedecer, porque eu já cumpri o que tinha que fazer, tem que voltar para o meu líder. De repente alguém veio ao encontro. Os caras já trazem logo a túnica. Aí, campeão, tem uma roupa nova para você aqui, ó. Essa aqui é zerada, ó. Foi feita para você. Essa aqui é sua, essa daqui é sua. Mas quem mandou? Foi o Davi. Ele soube o que fizeram com vocês e ele mandou trazer roupa para vocês. Mas por quê? Porque vocês estão cumprindo uma missão que ele mandou. Você faz parte da equipe dele, cara. Ele não vai deixar você envergonhado. Aí ele falou o seguinte: vocês ficarem aqui em Jericó, nós viemos para ficar com vocês. Tá aqui pago já a hospedagem. A gente vai comer aqui até a barba de vocês crescerem, porque vocês não vão entrar lá com roupa. E detalhe, ele não quer que ninguém lá saiba disso. Quando vocês chegarem lá, vocês só estão chegando com uma missão cumprida. O que é isso, irmão? Pertencimento. Pertencimento. E aí, a preocupação, irmãos, que a gente tem de ver as coisas de Deus acontecendo, de trabalhar para que isso aconteça. Mas às vezes o mundo tenta envergonhar. Você pode, talvez, alguém tentar expor você. Mas se você pertence a uma equipe, essa equipe não vai deixar você envergonhar. Uma equipe que vai pagar o preço. É uma equipe que